Todo mundo, louve! Bem alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Onde profecia e línguas de fogo é avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Onde profecia e línguas de fogo é avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada do Senhor. Se coloque de pé, dê um sorriso para essa pessoa que está do seu lado, diga um boa noite. E vamos iniciar essa noite, esse culto com muita alegria, fazendo uma oração. Feche seus olhos, levante as suas mãos aí no seu lugar e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, para te louvar, para te adorar, para entregar ao Senhor a nossa melhor adoração, o nosso melhor culto, o nosso coração diante do teu altar. Pedimos que o teu Espírito Santo conduza esse culto, conduza essa reunião do início ao fim. Em nome de Jesus, que os céus baixem nesse lugar, Senhor, e que cada um aqui saia tocado pelo teu Espírito, transformado, diferente de como entrou. Pai, nessa noite nós nos assentaremos à mesa contigo, e esse é um privilégio gigantesco. Obrigada, Pai, porque o Senhor reserva o nosso lugar à mesa junto contigo. Deus, nesse Dia dos Pais, nós queremos também te agradecer pelos nossos pais aqui na terra, porque o Senhor tem cuidado deles. Te agradecemos pela família que o Senhor nos deu aqui, mas acima de tudo nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos filhos. Somos teus filhos. Obrigada, Senhor, e não há graça maior do que essa. Nós te adoramos e te engrandecemos, Senhor,
que o Senhor seja maior nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia! O nosso Deus é tremendo. Sim, ó. Nada melhor do que iniciar o nosso culto dizendo quem é Ele. Aleluia! Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende. É fiel, não me esqueceu. Vai me ajudar. Aleluia! Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem da terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisas, chame por Ele. Ele te ouve, te atende. É fiel, não se esqueceu, vai te ajudar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Esse é o nosso Deus. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Aleluia! Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem. Ele é poderoso, mandou um anjo pra te livrar, pra te guardar. Não tem tempestade. Ele na bonança desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar.
está disposto a tudo. Aleluia. Aleluia. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Por mim, por você, Ele está disposto a tudo. Esse é o nosso Deus. Ele é disposto a tudo, só para salvar uma alma, só para salvar uma vida. E uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite: a graça do Senhor é o que nos basta. Esta graça que nos faz ser livres. E que em nome de Jesus, nessa noite, nós possamos estar aqui declarando: não há mais amarra sobre mim, porque a cruz do Calvário me trouxe liberdade. Eu sou livre. Aleluia. Deus, já não há condenação. Em ti está o meu coração. Tua graça. Aleluia. Deus, nada mais importa. Vamos de glória em glória. Tua graça me conectou ao teu amor. A sentença dos meus fracassos, teu amor lançou no mar. Diga nessa noite, diz pra culpa nunca mais me condenar. Yeah, yeah. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Tua graça me alcançou. Sei que há em mim, sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há a tua graça que me basta. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Ele me Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor.
tua graça me conectou ao teu tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu sei que há em mim Deus aí nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor nessa noite. Oh, Senhor, nós te pedimos também. Derrama a sua glória sobre as nossas vidas. Será que você pode erguer as suas mãos aí do seu lugar? Pedir, Senhor, derrama mais da tua glória sobre mim. Esse é o desejo do meu coração. Aleluia. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos. Erga as suas mãos nessa noite. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Oh, Senhor, nosso maior prazer é estar aos teus pés, é estar na sua mesa, junto a ti. Diga a Ele. Meu maior prazer, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto o mover dele aqui nessa noite. Teu mover aqui. Ele já se faz presente. Quero mais em ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos. Erga as suas mãos e se renda. Derrama a tua glória, derrama a tua
tua nós queremos derramar oh, peça mais uma vez, peça, peça. Derrama a tua. Oh, Senhor, é o desejo do nosso coração. Nós queremos ser mais cheios de Ti, Jesus. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Você pode aplaudir a esse Deus poderoso. Oh, Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigada, Paizinho. Aleluia. Quantos estão felizes por estarem aqui mais um dia? Pelo privilégio da vida que o Senhor nos deu. Porque naquela cruz Ele se entregou por amor a mim e a você. Você crê nisso? Se você crê nisso, dê um glória a Deus aí no seu lugar, bem alto. Ei, você é livre para adorar a Ele. Você tem liberdade na casa do seu Pai. E naquela cruz, Ele não ficou pregado. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele tomou a chave do inferno e da morte. E hoje você tem livre acesso à casa dEle. Você tem livre acesso à presença dEle. Dá um glória a Deus aí do seu lugar. Aleluia! Santo é o Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos, Te exaltamos. Aleluia. A cruz era o meu lugar. Os cravos eram em minhas mãos. O castigo que estava sobre mim, eu era culpado, Ele não. E tudo que eu fizer, você pode dizer isso a Ele? Ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer, foi na cruz que o Seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Ouça! Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e
foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que soube o brado, está consumado. Foi na cruz, foi na cruz que o seu sangue. Obrigada, Paizinho, por entregar o seu único filho, por amor a mim, por amor a cada um que está aqui, Senhor. Está consumado. Já foi consumado? Já foi consumado. Entra na presença dele. Hoje me assento. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que soube o brado, está consumado. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia! Boa noite, igreja. Vamos todos juntos, na mesma unção, fazer o decreto 2026. Todos em uma só voz. Podem acompanhar no telão. 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo aquilo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca, que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da tua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência.
A mão de Deus nos conduz, tomamos decisões certeiras e temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso caminho, nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e anos. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Juntos, vamos tocar no céu. Amém. Glória. Todas as mulheres que conseguiram estar conosco na terça-feira passada, todo mês, na última terça-feira do mês, nós realizamos o nosso encontro com mulheres. E tem sido um divisor de águas na vida de cada mulher que tem estado aqui. Cada mulher que tem se exposto à palavra que é pregada desse altar de forma direcionada a você, mulher. Então, hoje eu vim aqui para agradecer toda a nossa equipe, que mensalmente se dispõe para orar, para buscar o Senhor, para preparar o ambiente, para receber nós, mulheres. É muito importante, mulher, todas nós, nesse dia, nos focar em buscar o Senhor de forma unida. Porque quando o povo do Senhor se une, ali Ele ordena a sua bênção. E é legal porque é uma palavra direcionada para nós, mulheres. Nós vamos ali, Deus vai trazer algo que vai de encontro com aquilo que você está vivendo no seu dia a dia, no seu mês a mês. Nós vamos orar juntas umas pelas outras. Nós vamos buscar uma unção especial para quebrar, né, todo o jugo com relação à nossa vida, mulher, esposa, mãe, filha. Então, eu gostaria de deixar o meu agradecimento às mulheres que estiveram aqui, a equipe que todo mês, né, se mobiliza para que esse evento aconteça e dizer que nós estamos crescendo, né, Michele? Nós temos no nosso coração o desejo de atender ainda mais você, mulher. Nós estamos orando, nós estamos nos preparando, nós temos atendimento psicológico, terapêutico e pastoral para você, mulher, que necessita de um direcionamento, de um acompanhamento. Se você sente essa necessidade, se você quer ser acompanhada mais de perto, é só você entrar em contato com o nosso número na nossa administração, 4032-1169, e eu tenho certeza que você vai ser agendada, vai ter um tempo precioso de Deus para a sua vida, e você vai ser encontrada pelo Senhor, abraçada pelo Senhor, e vai ser acompanhada por nós. Amém? Então eu quero deixar isso para você, mulher. Você não está sozinha nesse ministério. Você tem companheira. Você tem mulher de oração. Você tem cobertura espiritual aqui. Ok? Aplauda ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vim aqui passar uma mensagem muito importante para todos nós. O Espírito Santo ele tem se movido poderosamente nas nossas reuniões de segunda-feira aqui, às 19h30. Eu quero fazer um convite para você estar conosco nesses encontros. Deus tem feito maravilhas nesse local. A gente já tem visto milagres acontecendo, amém?
O Senhor te chamou para uma vida de relacionamentos profundos com Ele, mudar a sua história, transformar o ambiente onde você se encontra. Reforçando, as nossas orações são toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30. E com o crescimento desse ministério, nós temos aproveitado mais uma hora, um tempo abençoado para ser treinado, capacitado, para formar os nossos guerreiros de oração. Amém? Então eu convido você a estar conosco, não fique fora. Porque o que Deus tem para fazer e já começou no nosso meio é tremendo. Tá bom? Aguardo vocês na segunda-feira, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vim aqui falar um pouquinho com os homens de honra. Cadê os homens de honra? Amém. Tá meio fraco, depois faz de novo. Se vocês estão vendo os movimentos que estamos fazendo na área externa aqui, na Casa Verde ali, e cremos que vocês já entenderam o recado. Amém? Mas vamos lá. Esse movimento é para quê? Vamos ter o maior congresso da América Latina, Congresso de Homens de Honra, que acontece na cidade de São José dos Campos. O ano passado nós fomos com uma caravana de 30 pessoas, 30 homens, e cremos que esse ano vamos passar desse número, em nome de Jesus. Nesse congresso reúne em torno de 5.000 homens. Que bênção, irmãos. Para quê? Para adorar o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você vai investir nesse congresso em torno de R$305. Vão ser 3 dias, dia 3, 4 e 5 de setembro. E cremos que você vai estar conosco nesse dia, em nome de Jesus. E nesse valor está incluso já hotel, passagem, né, o carro, junto com o carro, e também o ingresso do nosso congresso. Amém? Aqueles que não puderem ir 3 dias, vai 2, vai 1, mas eu creio que vamos estar reunidos ali para adorar a Deus. Amém? Bom culto a todos e que Deus abençoe. E depois do culto, pode procurar os irmãos que eu vou pedir para levantar a mão aí. O Cássio, pastor Everaldo e pastor Adailto. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo culto. Aplauda o Senhor. Boa noite, povo lindo de Deus. Os feios não vieram, só os bonitos. Olha para quem está do seu lado e veja que tem gente aqui mais bonito do que você. Isso para quebrar o nosso orgulho, é ou não é? Como é bom a gente estar na casa de Deus, como é bom a gente celebrar. Gostaria de dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Sintam-se em casa. E que a glória de Deus seja sobre a vida de todos, e que vocês possam receber do céu o que Deus tem preparado para vocês, em nome de Jesus. Amém? Estou muito feliz de ver o Cício aqui, que alegria. É presente do Dia dos Pais, né? Rever os filhos, o Cícero, a Robeli, o David, e um monte de filhos aí, desnaturados. Não é? A minha mãe que fala, filhos desnaturados. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Que bênção. Hoje, Dia dos Pais, dia festivo. A gente vai falar um pouquinho mais, temos uma homenagem especial daqui a pouco para os pais. Eu gostaria de falar rapidamente com vocês sobre uma palavra para despertar fé no teu coração, para que você tenha prosperidade de Deus. Sabia que riqueza é uma coisa, prosperidade de Deus é outra coisa? A Bíblia nos ensina que a prosperidade de Deus ela é muito maior do que a riqueza deste mundo. Quando nós falamos de riqueza, logo vem à nossa mente aquilo que nós observamos no nosso dia a dia, aquilo que a mídia mostra, aquilo que é divulgado, aquilo que o marketing bate forte. Só que a prosperidade de Deus é algo totalmente diferente. Deus quer que você seja próspero nos teus caminhos. E quando você anda em obediência, Deus ele vai te honrar, Ele vai te promover e Ele vai te colocar num lugar alto. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. João 10:10 diz assim, que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim
para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós não podemos nos conformar com qualquer tipo de vida. E essa é uma tendência. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Preste atenção no que Paulo fala à igreja de Roma. E não sede conformados com este mundo. Nós muitas vezes nos conformamos com a crise, com aquilo que vivenciamos, com aquilo que, de certa forma, aparenta ser a nossa realidade definitiva. Eu quero te falar que nada do que você está vivendo é realidade definitiva. Eu quero te falar que Deus tem para você uma transformação de vida. E isso começa quando você libera a tua fé. Quando você aprende a ir para a palavra e crer naquilo que Deus fala ali para os seus filhos. A Bíblia é um livro que traz para a igreja de Cristo poderosas revelações. E quando você se relaciona com Deus, você vai viver a tua bênção. Tem gente que quer bênção sem relacionamento, sem amizade, sem intimidade. E o segredo da prosperidade de Deus para a vida do crente é proximidade. É você eleger outras coisas como sendo mais importantes. Olha o que diz em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É importante você compreender o que a palavra diz. Mas buscai em primeiro lugar, dê prioridade, o reino de Deus. Quem busca o reino, busca o próprio Deus. E quem busca o próprio Deus, vai encontrar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua palavra. Conhecemos a justiça de Deus através da sua palavra. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele quer acrescentar à tua vida aquilo que você carece, precisa e necessita. Deus sabe que nós, como igreja, estamos aqui para ofertar as nossas vidas a Ele. E quando nós caminhamos em obediência, a resposta da obediência é graça e favor. Deus tem para você o milagre, mas depende muito do teu coração. Olha o que diz em Salmos capítulo 35, versículo 27. Diz a Bíblia que Deus ama a prosperidade dos seus filhos, ou dos seus servos. Não é pobreza, miséria, falta, necessidade e crise financeira. Salmos 35, 27. Deus, Ele ama a tua prosperidade. A Bíblia diz isso. Deus quer que você tenha uma vida mudada e transformada em nome de Jesus. Deus quer que você viva o novo e diferente. Cantem e alegrem-se os que amam a minha palavra ou a minha justiça. Aquele que é de Deus, ele vive debaixo de uma revelação. Ele não vive debaixo de reclamação, murmuração, choramingo e blasfêmia. Ele vive debaixo de uma vida de fé. E ele louva e agradece ao Senhor pelos seus feitos, pela bênção que já está a caminho em nome de Jesus. Cantem e alegrem-se os que amam a minha palavra, a minha justiça, e digam continuamente. Você deve falar o tempo todo. Quando o inimigo falar na sua cabeça, você vai rebater com a palavra e vai dizer: o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja engrandecido. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O qual ama a prosperidade dos seus filhos ou dos seus servos. Deus quer que você tenha então uma vida abundante, plena, completa, absoluta, cheia das suas bênçãos. Mas nós precisamos compreender que o reino de Deus, ele é regido por um princípio. Obrigado. Que princípio é este? É o princípio do plantar para colher depois. Se você pratica esse versículo, se você planta a sua semente, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear boas sementes. Quando você compreende que Deus quer
que você haja por fé e não por vista, você vai ser um praticante da palavra, como diz em Tiago 1:22. Não vai ser apenas um espectador, não seja um espectador. Começa a partir de hoje a fazer prova de Deus, como diz lá em Malaquias, no capítulo 3. Quando você faz prova de Deus, você vai ver o sobrenatural do Senhor vindo sobre a tua vida de uma forma poderosa. Você muitas vezes tenta de forma humana, carnal, com o seu braço de carne fazer alguma coisa, mas eu quero te falar que tem coisa que é espiritual. Somente a intervenção de Deus pode mudar a nossa realidade. Então eu quero te falar que Deus tem poder para te tirar das dívidas, Deus tem poder para te tirar das contas atrasadas, da inadimplência. A Bíblia diz que a cada dia de vergonha você vai ter dupla honra. O céu está marcando os teus dias de vergonha, de humilhação, de opróbrio. E a Bíblia diz que quando você é fiel ao Senhor, você vai experimentar dupla honra. Deus quer que você viva para Ele. E quando você vive para Ele, isso significa que você está aliançado com Ele. O que é teu é de Deus, o que é de Deus é teu. Te prepara para viver o que Deus tem de melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Tira os olhos daquilo que você ouve nos noticiários. Fecha os teus ouvidos e permita que o Espírito Santo fale ao teu coração, para que você tenha uma vida abençoada pelo céu, em nome de Jesus. Amém? Se você não é dizimista, seja dizimista. Se você não é ofertante, seja ofertante. Você vai descobrir que por detrás da tua atitude de contribuir com o reino de Deus, você vai viver grandes milagres. E eu creio que este tempo é um tempo propício, onde Deus ele está abrindo as comportas e janelas dos céus para derramar sobre a tua vida bênçãos tais. Amém? Você pode pegar um envelope, você pode fazer o seu Pix, você pode fazer a sua oferta através do cartão. Temos uma maquininha aqui com o Estevão. Levanta a mão, Estevão, por favor. Outra maquininha está com o Eric. É só você chamar um destes irmãos. Eu quero te falar uma coisa. Nós temos muitos projetos para colocar em prática. E são projetos do coração de Deus. E nós necessitamos da tua contribuição, da tua participação, que você possa investir o teu coração nesta causa que é o reino de Deus. E Ele vai abençoar. E você vai viver o teu milagre, como diz lá em Romanos 12:2, que lemos há pouco. Não vos conformeis com este mundo. Coloca de novo. Não vos conformeis com este mundo. Diga, eu sou um inconformado. Diga, eu creio na palavra. Eu vou viver o meu milagre. Em nome de Jesus. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O que eu estou fazendo aqui? A palavra, ela tem o poder de renovar você, de tirar você daqui, livre das cadeias, daqueles pensamentos negativos, derrotistas, de fracasso, frustração, desilusão. E você crê, Deus tem poder para fazer o meu milagre. E diz assim, mas sede transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Diga, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu falar algo a vocês. Nós, no dia de ceia, separamos uma oferta especial ao Senhor. É com esta oferta que pagamos a maior parte das contas que nós temos, e enfrentamos assim desafios do dia 10 ao dia 15, dia 20 e dia 30, são os dias que nós nos quebrantamos muito, e dependemos de Deus, para que pessoas sejam tocadas, e possam contribuir com a obra do Senhor. Eu creio que Deus vai te usar, eu creio que Deus vai colocar nas tuas mãos ouro e prata, eu creio que Deus vai abrir caminho onde não tem caminho, eu creio que Deus vai colocar uma porta diante de você. Eu creio que aquela situação que precisa ser resolvida na justiça, aquela demanda, vai ter resposta, vai ter liberação a teu favor, e que o Senhor vai te contemplar
em nome de Jesus. Creia no teu milagre. Amém? Pegue o envelope da ceia e em nome de Jesus nós vamos ofertar ao Senhor. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Vamos ficar em pé. Pai, nós oramos agora em nome do Teu Filho Jesus. E cremos que o Seu nome está acima de qualquer nome. Nada e ninguém pode impedir o Teu mover sobre as nossas vidas. Porque a Tua palavra diz, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Neste momento, Pai, eu ministro a Tua bênção sobre a vida deste irmão, que está orando, suplicando, pedindo pelo seu milagre. Eu quero apresentar a Ti aquele que está em sofrimento por conta de uma situação financeira que não se resolve há muito tempo. Eu quero pedir para que o Teu Espírito Santo dê sabedoria, discernimento e estratégia para que a Tua igreja prospere. Eu quero orar e colocar diante de Ti neste momento a situação que este irmão e que esta irmã está vivenciando. O Senhor sabe da vergonha, da humilhação, do apontar de dedos, do opróbrio. E eu quero, Senhor, profetizar que toda maldição, sentença e condenação é quebrada pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Pai, visita o Teu povo. Entra agora com provisão, com resposta, com saída, com solução. Faz, Senhor, o que precisa ser feito. Abençoe, Pai, a Tua igreja. Abençoe aquele que veio aqui pela primeira vez buscando de Ti o milagre. Tu és o Deus do milagre. E a Bíblia diz que o Teu nome é Já. Libera, Pai, para esta pessoa que está confiando em Ti, na Tua palavra que foi ministrada. Abençoa, prospera, libera da Tua graça e favor, e o Teu nome vai ser glorificado. Daremos testemunho, Senhor, aos quatro cantos, dizendo que somente Tu és grande, poderoso, tremendo, glorioso, magnânimo, soberano. Obrigado por tudo, Pai. Nós cremos no nosso milagre e descansamos na Tua presença, porque Tu és um Deus de amor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra não falha, não volta vazia. A Tua palavra cumpre o propósito para o qual ela foi liberada, em nome de Jesus. Amém. E diga graças a Deus. Olha para quem está do teu lado e diga, eu creio no milagre de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Podemos assentar? Eu gostaria que você colocasse agora a arte da mesa farta, por favor, porque eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que se lembraram e trouxeram um item, 1 quilo de alimento não perecível, para que nós pudéssemos fazer as cestas básicas que precisamos fazer para abençoar
aqueles irmãos que necessitam de uma cesta básica. Nós vamos começar a fazer de novo em todas as ceias, sem falhar. Por quê? Vocês não imaginam como é importante esta atitude que é tão pequena, ao mesmo tempo representa tanto para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela família que precisa de um socorro. Eu contei para vocês, na semana passada, que um dia eu passei ali no Lava Pés, quando ainda existia o supermercado Juruna. Vi que tinha um homem mexendo num tambor de lixo, meio corpo estava para dentro e meio para fora, e duas crianças segurando o que ele pegava dentro da lata de lixo. Aquilo me compadeceu, eu parei o carro, fui falar com ele, e ele me disse que não era da cidade, que estava desempregado, e que estava procurando alguma coisa para os filhos comerem, dentro de uma lata de lixo. Eu peguei aquele homem, levei para o supermercado, e disse: compra o que você precisa. Ele foi uma pessoa assim muito discreta. Eu peguei, comprei mistura, eu comprei aquilo que ele não tinha colocado no carrinho, e eu pude abençoá-lo. E a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que abençoa, é aquele que doa, é aquele que faz a sua entrega. Se você não trouxe hoje, não tem problema, você pode trazer semana que vem, em nome de Jesus, mas se lembre de trazer, amém? Diga comigo: Deus abençoe os necessitados, aqueles que precisam de um milagre. Nós estamos aqui como tua igreja, para colocar comida no prato daqueles que estão passando por esta dificuldade, por este estreito, por este aperto, por este deserto, em nome de Jesus. Diga: nós cremos que em breve não haverá mais necessitados em nosso meio, porque o Senhor vai abrir porta de emprego, vai dar promoção, vai liberar a bênção, vai fazer o que precisa ser feito, e eles vão poder dizer: fui ajudado, hoje eu ajudo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Quero agradecer ao Lucas e ao Milton, que estão lá fardados, não é, com a camiseta do prato mesa farta. Mesa farta. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Amém? Bem, meu nome é Luciana Arantes, faço parte aqui do Ministério Fé Cristã, sirvo no Ministério Kids, e vim aqui hoje convidar você que nós vamos ter mais uma edição do nosso Bazar Beneficente, que ele é realizado para levantar fundos para os projetos da nossa igreja, né? Todos nós temos sempre alguma coisa na nossa casa que está lá paradinho, que a gente pode estar doando. Gostaria que você procurasse lá na sua casa, no seu armário, com carinho, e colaborasse com a gente, doando roupas, agasalhos, sapatos, eletrodomésticos, bijuterias, brinquedos. Vai estar acontecendo no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, aqui na igreja. E você pode entregar aqui as doações durante os dias de culto ou durante a semana, no horário administrativo, tá bom? Também, se você tiver bastante coisa e quiser que a gente vá retirar na sua casa, basta entrar em contato conosco pelo telefone aqui da nossa igreja, no 4032 1169, ou no WhatsApp, que é o mesmo número, tá bom? Louva a Deus, porque a nossa igreja tem sido muito participativa e sempre as pessoas se mobilizam para nos ajudar. Obrigada, Deus abençoe a todos. Boa noite, povo abençoado por Deus. A graça e a paz. Eu estou aqui para falar para vocês que essa quarta-feira passada, dia 5 de agosto, às 19 horas, a gente começou o nosso curso de
curso de áudio, operador de áudio, profissional e completo. Este treinamento capacita você a servir no som da nossa igreja. Ele está sendo liderado pelo Mateus. O Mateus já tem 11 anos de som, então ele é bem capacitado para nos ajudar nessa parte aí. Teremos parte teórica e prática e não haverá taxa de inscrição. E para quem concluir com aproveitamento, receberá o certificado do curso. Se você já trabalhou com áudio ou tem vontade, tem esse desejo no seu coração de aprender, venha nessa quarta-feira, às 19 horas, você será muito bem-vindo e a gente vai ficar muito feliz com a sua presença, amém? Bom culto a todos, Deus abençoe. Boa noite, igreja. Gostaria de reforçar aqui um convite a você que é visitante e convidado especial, novo na família cristã. No dia 23 de agosto, às 9 horas da manhã, nós teremos o nosso café especial reservado para você, um café de boas-vindas com os nossos pastores. Retire o seu convite e se prepare para esse dia, porque vai ser um dia marcante na sua vida, em nome de Jesus. Agenda essa data, dia 23 de agosto, às 9 horas da manhã, um culto abençoado para todos. Coração que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo.
Boa noite. Bem, pessoal. Queridos irmãs e irmãs, sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos a alegria de receber também os nossos papais. Hoje nós não vamos dizer só parabéns. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos ver como foi, como é e como sempre será ser chamado de pai. De década em década, com as suas roupas, seus costumes, seus jeitos, mas com o mesmo amor que vem sempre de Deus. Então, convido vocês a participar conosco dessa viagem no tempo, iniciando pelo papai, de 1940. Em 1940, a Segunda Guerra Mundial tomou conta do início da década. Depois veio a reconstrução, países inteiros. Ainda havia eletrônicos. Pode soltar. Ainda havia eletrônicos em casa. A maioria vivia de trabalho com a terra. Serviços manuais. O dinheiro era escasso. Cada coisa tinha seu valor enorme. O pai da década de 40 trabalha na roça, na construção, do nascer ao pôr do sol. Não tinha muita conversa. O abraço era apertado e o eu te amo era, na verdade, dito através de colocar o pão na mesa, com o teto que construiu para sua família. Ele não sabia dar conselhos bonitos, mas sabia dar o ombro para a família se apoiar. O melhor de tudo é que ele ensinava que o trabalho era uma bênção de Deus. Ele aprendeu que a força maior responsabilidade. Trabalhar duro para não faltar o essencial. Sem muitas palavras, mas com firmeza. Este é o pai de 1940. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início dele. Em 1950, o mundo começava a respirar em paz. Cresciam as fábricas, as famílias se reuniam mais em casa e a Bíblia e a fé estavam muito presentes na rotina, no cotidiano da família. O respeito aos mais velhos e as regras vinham de berço. Poucos tinham carro e eletrodomésticos. Este é o pai de 1950. É um espelho que reflete a imagem do Senhor. O respeito vinha antes de tudo. Mas não era de medo, era de amor. Ele chegava em casa com o cheiro do trabalho. No corpo, a primeira coisa que fazia era orar com a família. Não tinha celular, não tinha internet. O tempo era todo da família. Nunca se esquecia de dizer ao filho que o caminho de Deus é o único caminho que não tem erro. Ele via a família como o seu maior tesouro e a oração como o seu porto seguro. Para lá, aplausos para o nosso pai de 1950. Se o mundo te fizer cair. Chegamos em 1960. O pai da década de 60, se algo quebrava em casa, não precisava chamar ninguém, ele mesmo consertava. E também arrumava a lição de casa, mesmo que às vezes tivesse que estudar primeiro, para poder ensinar. Contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Porque ele era assim, ele queria que os filhos tivessem uma oportunidade, que ele usava o conhecimento e a habilidade das mãos para isso. Este é o nosso pai de 1960. 1970. O futebol e a música se tornaram paixão nacional no Brasil. Chegaram os primeiros aparelhos eletroportáteis, televisão. A vida começava a ficar mais agitada. Mas o tempo juntos ainda era prioridade. Mas Jesus me deu paz tão pura. Vejo
vejo a sua luz, sua luz, sua luz. Tudo vai muito bem. Por que o pai era assim? Ele descobriu que além de prover, também era preciso brincar e acompanhar as alegrias das crianças. Este é o pai de 1970. 1980. Chegaram as primeiras câmeras, toca-fita, videogame, e a tecnologia começava a entrar na vida das famílias. E as mudanças aconteciam muito rápido. O pai da década de 80 queria registrar tudo. No primeiro dia de aula, aniversário, cada vitória. Às vezes não sabia bem como lidar com as novidades, mas sempre tentava entender. Por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Ele queria guardar cada momento, mesmo sem entender tudo. Fazia questão de participar do mundo dos filhos. Este é o pai de 1980. 1990. O Brasil ganhou muitas opções de lazer. Surgiram os primeiros celulares, grandes computadores, começaram a aparecer nas casas. O jeito de relacionar mudou. O pai passou a querer ser também um amigo. Aprendeu a jogar videogame só para brincar com seus filhos, mesmo que ele sempre ganhasse no final. Ele aprendeu a se adaptar, mas sem deixar de lado a atenção e a presença. Este é o pai de 1990. Bem, agora todo mundo já está mais assim, né? Chegamos no nosso milênio, gente, ó. 2000, a internet explodiu. Todo mundo ficou muito conectado, mas também muito corrido. Surgiram então as novas profissões e desafios. O tempo pareceu ficar curto. O pai do anos 2000, a vida ficou muito corrida, com tanta informação, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas ele precisava aprender e parar para guardar o celular e dar atenção de verdade. E percebeu que o contato humano não é substituído. Este é o pai do ano 2000. Bem, redes sociais agora a 1000 por hora. 2010, Facebook, Instagram, WhatsApp, dominaram os smartphones e se tornaram acessíveis a quase todos. O pai do ano de 2010 tem o celular sempre na mão, mas está aprendendo a deixar ele de lado para ficar um pouco com o filho. Firmado na promessa dessa aliança eterna. Ele se esforça para equilibrar tecnologia com a presença real, escolhendo a atenção quando mais importa. Este é o pai do ano 2010. 2020. Bem, com a chegada da pandemia, houve isolamento social, home office, muitas coisas. O pai do ano 2020 passa dias e noites ao lado da família, aprendendo e trabalhando e orando junto. Aprende que o tempo é um tesouro, que a segurança vem de Deus e que estar presente é o melhor presente, mesmo nos dias difíceis. O amor e a fé nunca faltam. Esse é o pai de 2020. E vai ressuscitar os sonhos de alguém. E aí, estão curiosos pro pai de 2026? Então vamos lá, vamos receber o pai de 2026. Temos tecnologia incrível, facilidade que ninguém imaginava antigamente, mas também tem desafios novos, com excesso de informação e a pressão do dia a dia. Mas o pai, ele sempre aprende a não só cuidar, também ensinar a amar a Deus. E não há um dia sequer que o Senhor não seja
sempre bom e não há um dia sequer. Esse é o Pai de 2026. Já ainda que a vida não deu o seu fruto. Viram só? Vamos receber aqui os nossos pais, então? De 1940 a 2026. Que entrem os pais! Viram só? Mudaram as roupas, os costumes, mudam os tempos, mas o coração de pai é sempre o mesmo. Vem do coração de Deus, que é o nosso Pai maior. Cada um deles tem a sua história, o seu jeito de amar, e todos são amados por Deus e por nós. Uma salva de palmas a todos esses homens maravilhosos. Dono dos meus dias, meu rei. E a você, papai, que está aqui presente hoje na Igreja da Fé Cristã, nós queremos deixar assim o nosso feliz Dia dos Pais para vocês, que não seja apenas uma data, mas que vocês sejam sempre presentes e participantes na vida dos seus filhos. Muito obrigada. É o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto um monte, ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor. Cadê minha Bíblia? Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. São tantas emoções. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo. Toma, meu filho. A lá falou que eu estou parecendo mais o Coalhada do Chico Anísio. Oi. Meu cabelo? Arruma aqui, Verônica, meu cabelo. Devagar. Que tem um segredo aí, né? Dá um trabalho cobrir a careca aqui, chega ele. Por favor, né? Só minha esposa sabe desse segredo. Vamos chamar os pais aqui para frente, vamos fazer uma oração e abençoar os pais. Todos os pais, venham à frente, por favor. Diogo. Papais, venham. Dá uma baixadinha para mim no som aqui, por favor. Diogo. Todos os papais vieram? Vamos abençoar os nossos papais, vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, nós nos alegramos neste dia. É um dia comercial, porque para nós, Dia dos Pais, é todos os dias. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos que aqui estão, que tiveram a graça concedida por Ti de serem pais. Nós Te louvamos por cada filho, por cada filha, e abençoamos, Pai, a vida desse irmão, desse pai que aqui está, em nome de Jesus. Que a Tua graça bendita seja sobre a vida deles, conceda saúde, alegria, prosperidade, e que eles possam ter, assim,
uma experiência profunda contigo, e que o teu nome seja exaltado hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Nós temos um presente para entregar para vocês. Eu gostaria que pudessem, a igreja pode sentar, por favor. É uma lembrança do dia de hoje. Dê um aqui para eu mostrar para a igreja, por favor. Vê se... Olha só. Pai, amor sem medida. Aí tem uma trena. Legal, né? Tem uma trena. Bacana, olha aí. Se falta de... Filha, toma. Essa menina ficou se produzindo ali atrás 2 horas, fazendo esses cabelos lindos. Não é? Tá muito bonito. Viu? Amém? Dê um abraço em quem está perto de você. Deus abençoe. Pode acender as luzes, por favor. Diminui esta na minha frente, por favor. Pode acender, ótimo. Pronto, vi todos vocês. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 de João, capítulo 3. 1 de João 3. Acharam? Versículo 1 diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Do começo de novo, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Só essa parte que nós lemos, a primeira parte, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É um privilégio conhecermos a Deus. A Bíblia diz que existem muitos caminhos, mas o final deles é a morte espiritual, a separação de Deus. E nós, pela sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, fomos tocados pelo Espírito Santo, que nos convenceu de que éramos pecadores. E entregamos a nossa vida a Deus, recebendo Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Nós somos filhos por uma condição dada pela misericórdia de Deus para a sua igreja. E nós estamos aqui em tempos difíceis. Tantas coisas têm pré-anunciado o tempo do fim. E nós sabemos que o Senhor está às portas. Não se trata de um discurso fatalista. Não é para impressionar ninguém, muito menos para atemorizar. Apenas para conscientizar. Porque quando você entende que é filho de Deus e que você faz parte da família de Deus, você deve compreender o seu papel nesta sociedade. E foi assim que Deus levantou ao longo dos tempos e da história homens e mulheres de Deus. Pessoas que
se aproximaram de Deus e que tiveram uma experiência real com Ele. E este é o tempo, um tempo profético, onde nós devemos nos aproximar dEle para ter uma experiência real com Ele. A igreja não pode ser apenas religiosa, a igreja ela precisa ser impactada pelo amor de Deus. Por este amor que nos chama para pertencer, para sermos filhos, para fazermos parte da sua família, é um privilégio. Outrora nós éramos pecadores, nós estávamos perdidos, condenados ao inferno, mas nós fomos alcançados pela sua misericórdia, clemência, compaixão e piedade. E é isso que nos leva a viver para Ele. Nós somos dele, entendemos que fomos comprados por bom preço, pelo seu sangue derramado e vertido na cruz do Calvário. Nós estamos aqui não apenas como espectadores, como alguém que participa deste culto, que só assiste. Nós entendemos o nosso papel. Nós não somos mais como éramos antigamente. Nós somos agora propriedade única e exclusiva do Deus Todo-Poderoso, e o maligno não tem parte conosco. Hoje nós compreendemos o nosso papel de vivermos para Ele e de levarmos ao mundo uma palavra de vida, de fé e de esperança. Hoje é Dia dos Pais e nós falamos sobre paternidade e filiação. Muitos aqui não conheceram o seu pai biológico. Alguns nem sequer têm o seu nome no documento. Alguns tinham um pai que vivia debaixo do mesmo teto, mas era ausente. Muitos não tiveram um bom relacionamento com o seu pai. Viveram grandes traumas, desenvolveram complexos, tormentos, crises de identidade. Mas quando nós olhamos para a figura de Deus como Pai, nós encontramos a figura do Pai perfeito, do Criador de todas as coisas, daquele que nos amou apesar de nós, da nossa condição, da tortura do nosso caráter, da deficiência da nossa personalidade. Deus nos amou. Deus nos ama. Não importa o que você faça, Deus, Ele te ama e vai continuar te amando, até você se convencer de quem é de verdade. Isso fala de identidade. Quando você entende que é filho, tudo aquilo que é malignidade na sua vida vai ser quebrado, para que você viva o dom do amor perfeito que a palavra fala, onde você vai vencer tudo aquilo que te afasta do teu pai, que te distancia do teu pai, e que quebra a sua comunhão com Ele. Muitos não tiveram uma boa relação com o seu pai, e logo não conseguem ter uma boa relação com Deus como Pai. Mas o Espírito Santo, Ele te cura, Ele te liberta de tudo aquilo que entristece o teu coração e que te dá uma experiência deformada do que é ser de Deus. O apóstolo do amor, chamado João, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. É um amor sem medida, é um amor que não dá para mensurar. Mas ele diz aqui que fôssemos chamados filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Nós temos lá o nosso Pai da terra, cada um tem lá
o seu pai, sabe o seu nome. Mas aqui nós precisamos compreender que existe uma revelação de Deus como seu pai. Porque são tantas coisas dentro de nós que nos impede de ver a beleza que o Espírito Santo, através da sua palavra, quer nos mostrar. Você vive muitas vezes perdido à mercê da sorte, sem direção, alienado, porque você não entende que é filho e não entende que tem um pai que te acompanha para todos os lugares. Um pai que te abençoa apesar de você. Um pai que te livra, que te protege, que te guarda, que te abençoa. E nós precisamos compreender isso nessa data. Porque a igreja dos nossos dias, ela precisa compreender o que é paternidade. Porque é terrível crentes viverem sem um pai. Como é bom ter um pai. Quem aqui ainda tem o seu pai sabe como é bom se sentar com ele, contar histórias, rir, chorar, se relembrar do passado. Agora, muitos não têm o seu pai. Ele partiu, está com o Senhor. Fica a saudade. Fica um buraco no coração. Talvez você pense, eu poderia ter sido um filho melhor. Eu poderia ter agradado mais meu pai. Eu poderia tê-lo honrado mais. Eu poderia ter facilitado a sua vida. Eu poderia ter sido mais presente. Porque nós falamos muito de pai presente, mas nós precisamos também falar do filho ausente. Porque nós que nos convertemos e entregamos a nossa vida a Jesus e somos curados, não importa o que o nosso pai fez. Pais alcoólatras, pais viciados, pais totalmente perdidos, que muitas vezes não conseguia nem demonstrar para você um pingo de amor. Se você parar para analisar, que lembrança boa eu tenho do meu pai. Poucos podem dizer, meu pai foi meu herói, meu pai foi presente, meu pai foi provedor, meu pai foi protetor, meu pai foi meu mentor, meu pai foi meu exemplo, meu pai foi tudo aquilo que eu precisava como filho. Quem ensinou o nosso pai a ser pai? Muitas vezes, ele tentou aprender na raça e não deu conta. Por isso se tornou um viciado, inveterado. Muitas vezes, escravizado por qualquer tipo de porcaria. Talvez dentro do coração dele ele se sentisse frustrado, decepcionado, desiludido, porque ele queria ser aquele pai que você merecia. Mas de repente ele era apenas aquela figura que nunca conseguiu ser um exemplo para você. Um pai que não te disciplinou, delegou isso para a mãe. Um pai que de repente não sentava com você para fazer as tarefas de casa, da escola. Um pai que não ensinava aquilo que você precisava aprender. Muitas vezes a incumbência ficou com a mãe, mas o pai, ele precisa compreender a sua verdadeira responsabilidade. Porque ser o sacerdote do lar não é fácil. E o filho tem necessidade de ouvir da boca do pai, meu filho, como é que foi o seu dia? Meu filho, me conta as boas novas. Meu filho, o que você tem aprendido de novo? Sabe? Trocar figurinha, bater bola, trocar ideia. Eu, por exemplo, eu tenho algumas boas recordações do meu pai.
Meu pai pegava a bola e dizia, vamos bater uma bola. E ele jogava bem, ele mandava bem, eu era goleiro. E ele judiava de mim. Eu me lembro que o jardim ali do cemitério municipal era aberto. E tinha lá 2 árvores que era o nosso gol. E a gente brincava para valer ali. São lembranças boas que eu trago. Eu lembro que quando passava um féretro ou um enterro, ele parava a bola no pé, barrigudo, ficava pousando lá, passava o cortejo, aí a gente voltava a jogar. Começava o jogo. Uma vez vi meu pai nadando e eu fiquei assim abismado, porque ele nadava muito bem. Eu só sei nadar pedrinha, afundo, bebo água, tomo um cardo. Eu me lembro que uma vez eu vi meu pai cavalgando. E olha que ele cavalgava, andava de cavalo muito bem. Parecia o Zorro. Ele até empinava o cavalo. Dava cavalo de pau com o cavalo. Era Beto Carreiro. Eu lembro que o meu pai ficava treinando caligrafia. Ele ensaiava 10 minutos para escrever uma palavra. Aí depois escrevia. E ele tinha uma boa caligrafia. Eu me lembro então de algumas memórias afetivas, algumas coisas assim que ele fazia. Quando a gente era criança, naquela época existia, hoje nem tanto, então talvez você não lembre, só os mais velhos. Essa experiência vai denunciar a tua idade. Ele chegava em casa, éramos em 3 irmãos. Eu, mais velho, o Alex do meio e a Laine, a mais nova. Aí ele comprava aquele quisuco que vinha dentro de um carrinho, de um cacho de uva, de um martelinho. E a gente se divertia com aquilo. Ele não ia embora, chegava do trabalho, ele sempre levava pão, queijo, presunto. E chocolate choquito. Então a gente lembra dessas coisas. A gente lembra que, do jeitão dele, ele tentava transmitir o seu amor. Então quando você pensa assim, você vai ser mais tolerante, mais leve com o seu pai. Porque o nosso grau de exigência é muito grande. Em vez de você chegar para o teu pai e derramar amor, não, você quer apontar o dedo para a cara dele e falar um monte de desaforo, porque ele falhou como pai. Mas você também está falhando como filho, porque você não sabe relevar. Amados, Deus espera que nós relevemos muitas coisas. Até quando você vai carregar esses traumas, esses complexos, esses tormentos na tua vida? Chega uma hora que você precisa se libertar. Como que você vai se relacionar com Deus agindo desta forma? E eu sei que muitos pais tentaram acertar. Somente quem está aqui como pai sabe disso. Olha só. O universo masculino é diferente do universo feminino. A mulher resolve problemas falando. Mulher fala e fala. Os homens resolvem os seus problemas, Esmeraldo, calado. Não fala. E a mulher fica andando atrás. O que foi? O que está acontecendo? Me fala. Ele quer ficar quieto. Ele quer ficar no seu canto. Ele quer conversar com os seus botões. É o tempo dele. E a mulher precisa respeitar esse espaço. Na hora certa, ela não vai cobrar. Não vai me falar não. A abordagem é bem policial, né? Fala.
Não confia em mim? Nem parece que é meu marido. Ele tinha um problema, agora tem dois. Porque um espírito toma conta da mulher. Aí a mulher acha que é com ela o negócio. E a mulher marca o marido, aí ela fica de mal com ele. Ele fala alguma coisa, ela ignora. E não é assim. A mulher tem que ser amiga. Na hora que ele quiser falar, ele fala. Na hora que ele quiser desabafar, ele desabafa. E como é bom ser uma mulher de Deus. Porque ela vai ouvir e vai dizer, vamos orar. Vamos colocar isso diante de Deus. Deus tem uma resposta para você. Olha que mulher abençoada. Agora é o seguinte, quando a mulher tem um problema, ela conta para o marido, mas se o marido arrumar uma solução, a briga vai ser feia, porque a mulher conta o problema, não é para resolver, é só para contar. E o marido é prático, o marido quer resolver o problema. Entenda, maridos, não resolva os problemas das suas mulheres. Faça a mesma coisa, vamos orar, amor. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos interceder, Deus é fiel. Joga para Deus. Então imagina, os homens passam por tantas situações, ganhando pouco. Ele não pode chegar para a mulher e dizer, amor, estou ganhando muito pouco. Não estou dando conta de cuidar da nossa família. As contas estão aumentando. Tanto é que quando o marido está devendo, ele não conta para a esposa, ele esconde. Aí o pau quebra. Porque a mulher é melhor administradora do que o marido. A mulher tem uma percepção, um feeling que o marido não tem. E não é vergonhoso, de repente, você pedir para a mulher dar uma força. Mas nós homens, nós somos falhos. Mas falhamos tentando acertar. Pais que não são perfeitos, e está tão longe de ser perfeito. Tem um irmão aqui na igreja que está chegando agora, e ele é pai solo. Tem mãe solo, ele é pai solo. E ele cuida do meninão lindo. E ele me falou isso, tocou profundamente meu coração. Porque num tempo onde tantos pais abandonam seus filhos, ele decidiu viver para o seu filho. A bem da verdade é que nós precisamos ser mais amorosos, menos cobradores, menos exigentes. Hoje eu olho para o meu pai com 86 anos de idade. Eu vejo um homem fragilizado pelo tempo. Aquele homem não joga mais bola, não cavalga mais, não nada mais, cai da escada e quebra o pé. Vai fazer arte. Mas é interessante, nós ficamos presos dentro de um corpo. Na cabeça a gente não envelhece. Na cabeça ainda a gente acha que é o Arnold Schwarzenegger, o Rambo, o Stallone. É ou não é? Mensagem: ame mais o teu pai a partir de hoje. E permita que Deus seja teu pai de verdade na tua vida. Não pode ser só religioso. Jesus falava com Deus, o chamando de pai. Só quando ele estava na cruz, ele falou, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Mas o tempo todo ele se relacionava com Deus como pai. Que você possa se relacionar com Ele como pai a partir de hoje. Que você possa experimentar desse amor, dessa graça, dessa bondade. Aí sim nós vamos ser igreja.
Porque às vezes, irmão, nós estamos tão longe de ser igreja. Você não sabe a importância que tem um abraço para aquele pai que o filho está ausente, que o filho está de mal, que o filho está desaparecido no mundo. Então, nós somos uma família. O nosso abraço faz toda a diferença. O nosso aperto de mão, uma palavra, a nossa oração. Então eu gostaria que a nossa igreja fosse mais amorosa a partir de agora. Entendesse que Dia dos Pais não é só comprar um presente e dar para o pai e está tudo certo. E o pai, ele é tão precioso que você compra no R$1,99. Não tem mais nada de R$1,99, mas você chega lá e quer pichinchar, fala, viu, não tem presente de R$1,99? Sabe, quando o pai envelhece ou amadurece, ele vai dizer para você que não precisa de presente. Sabe por quê? O que ele precisa é de você. O que ele precisa de você. Olha, curta os teus filhos enquanto eles estão em casa. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais ruído, não vai ter mais barulho, não vai ter mais tormento, não vai ter mais tornado, não vai ter mais maremoto, não vai ter mais tsunami. Porque os filhos quando estão em casa, é ou não é? Toma banho cantando, 2 horas no chuveiro, a chave cai, você tem que gritar, 10 minutos! Vai pagar a luz! Pensa que eu sou sócia da Energisa. O sócio, né? É uma luta. Então, se aproxime do teu pai. Sem juízo. Sem crise. E o ame como ele é. Porque Deus nos amou e nos ama como nós somos. Amados, nós não éramos amáveis e ainda não somos amáveis. Nós não somos perfeitos, estamos longe de ser. Mas nós queremos cobrar a perfeição de todo mundo, é ou não é? A nossa régua é muito alta. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Diga assim, Deus, eu quero uma revelação no meu coração sobre paternidade e filiação. Eu não quero ser apenas religioso. Eu quero entender um pouco mais do teu amor, do teu perdão, de reconciliação, compreensão, aliança, em nome de Jesus. Me ensina, Senhor, a ser diferente. Eu quero experimentar do teu amor, e eu quero compartilhar deste amor, para que profeticamente nós possamos viver um tempo de graça e favor em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você, neste momento, orasse, fizesse a tua oração. Talvez você tenha aí alguma situação para perdoar do seu pai. Hoje é o dia que você vai perdoá-lo de verdade. Você vai fazer uma oração e vai dizer, eu quero perdoar. Deus, eu quero perdoar o meu pai. Pelo que ele me falou, pelo que ele me fez. Pelas surras que eu não devia ter tomado. Enfim, você vai orar e falar com Deus. Xingamentos, broncas. Conversa aí com Deus, fala, perdoa o seu pai. Ore por ele se ele estiver vivo. Interceda pela vida dele para que ele conheça Jesus e tenha uma experiência de salvação. Talvez você esteja se sentindo mal com essa pregação. Talvez você não tenha sido o filho que você gostaria de ter sido. Você não tinha a revelação que você tem hoje. Você vai orar e dizer, Deus, me perdoa.
Eu desonrei meu pai. Eu falei coisas para ele que não devia. Eu machuquei o coração do meu pai. Eu não fui um bom filho. Perdoa. Peça perdão a Deus. Deus vai te perdoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, requei calabaço, chequei calamanahaxalabaço. Pai, que o teu amor seja presente nesta sala. Que o teu Espírito Santo nos revele o verdadeiro amor. Que possamos romper, Pai, com tudo aquilo que nos torna orgulhosos, arrogantes, prepotentes, soberbos. Que nós possamos, Senhor, entender e viver o teu amor. Pela tua palavra e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Canta a música. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Pai, nós abençoamos os elementos. O pão ázimo e este vinho, em nome de Jesus. Que a tua graça bendita seja sobre este momento que para nós é santo, porque nós o fazemos em memória de ti, do martírio do Calvário, da cruz. E nos lembramos, Senhor, não somente da crucificação, mas nos lembramos também do sepultamento e da ressurreição. Porque ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Senhor, que este elemento represente esta comunhão, esta aliança que temos contigo e que não pode ser quebrada. Que ao cearmos, nós possamos, em nome de Jesus, receber de ti a tua unção, a tua graça, a tua presença, o teu poder, a tua autoridade, fé. Que haja cura no nosso meio, Senhor. Que haja libertação no nosso meio, Senhor. Que haja restauração em nosso meio, Senhor. Que haja salvação em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Os elementos estão abençoados. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você que não sabe abrir o cálice, se você virar ele assim, é mais fácil, porque o pão já fica no pratinho.
Aí você pega do pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do pão. Aleluia. O Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que era, é e sempre há de ser. Te coroamos, te entronizamos, te exaltamos, te bendizemos. A ti todo louvor e toda glória. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Alvo mais que a neve, só os homens cantam, as mulheres glorificam. Lindo. Mais uma vez os homens. As mulheres cantam, os homens glorificam.
Mais uma vez as mulheres. Coral. Deixa o Espírito Santo se manifestar sobre a tua vida. Move-te, ó Espírito Santo de Deus. Oh, Rila Masuri Cantalanaste. Algo mais que a neve. Homens e mulheres, Ele está aqui. Mais uma vez. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Só a igreja. Algo mais que a neve. Bem suave. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve
Chega. Oh. Presença Santa. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Oh. Te amamos, Jesus. Diga isso para Ele. Toda a igreja. Agora vamos embora. Eu não quero ir embora. Oh, Jesus. Que presença. Que presença. Oh, aleluia. Vamos ter que ir embora. Mas Ele vai conosco. Ele estará conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Uma semana de vitória para você, de bênção. Sexta tem culto de libertação e domingo a gente está aqui de novo.